Bem-vindo ao Mente Algorítmica. Hoje vamos falar de Charlie Chaplin e a sua importância para a popularização do cinema curta, e se inscreva no canal. Imagine um mundo sem diálogos no cinema. Sem vozes, sem efeitos sonoros elaborados, sem trilhas épicas como conhecemos hoje. Apenas imagens em movimento, expressões faciais e gestos. Foi nesse cenário que surgiu um dos maiores nomes da história do cinema, Charlie Chaplin. Mais do que um ator, Chaplin foi um fenômeno cultural. Ele não apenas participou do crescimento do cinema, ele ajudou a moldá-lo e, em muitos sentidos, a popularizá-lo no mundo inteiro. Para entender a importância de Chaplin, precisamos voltar ao início do século XX. O cinema ainda era uma novidade. Pequenos filmes eram exibidos em feiras, teatros improvisados ou espaços modestos. Ainda não existia a indústria cinematográfica como conhecemos hoje. O cinema era visto mais como uma curiosidade tecnológica do que como uma forma de arte consolidada. Foi nesse contexto que Chaplin surgiu. Nascido em 1889, em Londres, ele teve uma infância extremamente difícil, marcada pela pobreza e instabilidade familiar. Mas foi justamente essa vivência que influenciou profundamente seu trabalho. Chaplin trouxe para o cinema algo que poucas pessoas tinham conseguido até então: humanidade. Seu personagem mais famoso, o vagabundo, com seu chapéu coco, bengala, bigode e roupas desajustadas, tornou-se um símbolo universal. Ele representava o homem comum, alguém marginalizado pela sociedade, mas cheio de dignidade, sensibilidade e humor. Esse é um ponto crucial para entender sua importância. Chaplin falava com todos. Na época, o cinema mudo tinha uma grande vantagem: ele ultrapassava barreiras linguísticas. E Chaplin soube explorar isso como ninguém. Seus filmes podiam ser compreendidos por pessoas em diferentes países, culturas e classes sociais. Não era preciso traduzir emoções. Um gesto, um olhar ou uma situação bastavam. Enquanto muitos filmes da época eram focados em cenas simples ou cômicas superficiais, Chaplin elevou o nível do cinema. Ele misturava humor com crítica social, emoção com reflexão. Seus filmes faziam as pessoas rirem, mas também pensar. Em O Garoto, por exemplo, ele aborda temas como abandono infantil e pobreza, sem perder o tom leve. Já em tempos modernos, ele critica a industrialização excessiva e a desumanização do trabalho. Em O Grande Ditador, ele usa o humor para enfrentar diretamente o nazismo e o autoritarismo, algo extremamente ousado para sua época. Chaplin mostrou que o cinema podia ser mais do que entretenimento. Ele podia ser arte. Ele podia ser mensagem. Outro aspecto essencial de sua contribuição foi o controle criativo. Diferente de muitos artistas da época, Chaplin não era apenas ator. Ele escrevia, dirigia, produzia e até compunha a trilha sonora de seus filmes. Isso lhe dava liberdade total para desenvolver sua visão artística. Esse nível de autonomia era raro e influenciou gerações futuras de cineastas. Além disso, Chaplin foi um dos fundadores da United Artists, um estúdio criado para dar mais independência aos artistas em relação aos grandes sistemas de produção. Esse movimento ajudou a transformar a indústria cinematográfica, abrindo caminho para que diretores e criadores tivessem mais voz em seus projetos. Mas talvez o maior impacto de Chaplin tenha sido emocional. Em uma época marcada por guerras, crises econômicas e profundas desigualdades sociais, seus filmes ofereciam algo poderoso: empatia. Ele fazia o público se enxergar na tela. Mostrava que, mesmo diante das dificuldades, ainda havia espaço para o humor, para o amor e para a esperança. E isso conectava pessoas ao redor do mundo. Chaplin ajudou a transformar o cinema em uma experiência coletiva global. Seus filmes eram exibidos em diversos países, alcançando públicos que talvez nunca tivessem tido contato com aquela forma de arte. Ele ajudou a consolidar o cinema como um meio de comunicação universal. Outro ponto importante é sua transição para o cinema sonoro. Quando o som começou a dominar a indústria, muitos acreditavam que o cinema mudo estava ultrapassado. Chaplin, porém, resistiu inicialmente. Ele acreditava que a linguagem visual era mais poderosa e universal.
E de certa forma, ele estava a certo tempos modernos, lançado em 1936, ainda é majoritariamente mudo, mesmo em uma era já dominada pelo som. Isso mostra como Chaplin entendia profundamente o potencial da narrativa visual. Quando finalmente utilizou diálogos de forma mais direta, como em O Grande Ditador, ele fez isso com propósito. O famoso discurso final do filme é um dos momentos mais marcantes da história do cinema, uma mensagem poderosa sobre humanidade, liberdade e solidariedade. Chaplin não apenas acompanhou a evolução do cinema, ele a influenciou. Seu estilo inspirou inúmeros artistas, diretores e comediantes ao longo das décadas. Nomes como Jacques Tati, Rowan Atkinson, Roberto Benigni e até produções contemporâneas carregam traços da linguagem chapliniana. Mais do que técnicas ou estilo, Chaplin deixou um legado de sensibilidade. Ele provou que o cinema podia ser acessível sem ser superficial, que podia ser popular sem perder profundidade, e que histórias simples, quando bem contadas, podem atravessar gerações. Hoje, mais de um século depois do início de sua carreira, seus filmes ainda são assistidos, estudados e admirados. Isso por si só já demonstra sua relevância. Chaplin ajudou a transformar o cinema de uma novidade técnica em uma forma de arte universal. Ele aproximou o público das telas, criou identificação emocional e mostrou que o cinema podia falar diretamente com o coração das pessoas. Se hoje o cinema é uma das formas de entretenimento mais populares do mundo, muito disso se deve a pioneiros como Charlie Chaplin. Ele não apenas fez filmes, ele ajudou a ensinar o mundo a amar o cinema. E talvez esse seja o seu maior legado.